Olá, a gente está aqui hoje para falar de educação pública de qualidade. No Brasil, há 30 anos, a gente vem melhorando bastante a qualidade da nossa educação, mas a gente ainda vive dois fenômenos que são bem preocupantes. A gente tem uma série de adolescentes e jovens em situação de extorsão e idade séria, e temos também vários estudantes que acabam saindo da escola antes de completar a educação básica. E para a gente poder encontrar soluções para esses fenômenos, é preciso que a gente trabalhe sobre evidências. Então, hoje nós estamos aqui com Ricardo Paes e Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, professor do INSPER, para conversar um pouco sobre essas questões. Olá, PB, obrigado por você estar aqui hoje. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma série de programas e de iniciativas onde a gente vê que os estudantes, que os jovens estão ficando na escola, estão ficando com um bom desempenho. Quais são as características que você gostaria de destacar dessas experiências? Bom, olá, um maior prazer estar aqui de novo com você, Mônica. O Brasil está preocupadíssimo com essa juventude, com esses jovens adolescentes de 15 a 17 anos que não estão na escola, né? O nosso Plano Nacional de Educação diz que 100% deles deviam estar na escola em 2016. A gente claramente não cumpriu o Plano Nacional de Educação e todos os estados brasileiros estão lutando e trabalhando muito nisso. A gente recentemente fez uma pesquisa e descobriu que tem mais de 100 programas diferentes nas 27 unidades da Federação Brasileira, só falando de redes estaduais, com programas nessa direção. O sucesso desses programas ainda é bastante limitado, porque, na verdade, ao contrário de outras dimensões, por exemplo, como o aprendizado, onde alguns estados realmente têm avançado muito mais. Na questão da evasão, os estados brasileiros estão todos bem empatados. E parece que o que está faltando no Brasil são as políticas, a intersetorialidade. É a questão de você ter uma ação que não seja específica para tratar uma das razões do abandono. Então, não é só uma questão de resolver a pobreza, não é só uma questão de resolver a gravidez na adolescência, porque a pobreza traz junto o déficit de aprendizado, traz junto a defasagem idade-série, você tem problemas de significado da educação, de flexibilidade, melhoria de qualidade da educação, você tem problemas de promover o protagonismo do jovem. Então, o que está faltando, talvez, nas redes brasileiras são políticas mais sistêmicas, que cubram todos esses aspectos. O Espírito Santo, no final do último mandato, começou a implementar uma política sistêmica, mas não teve tempo de realmente consolidar essa política antes do final do mandato dele no Espírito Santo. E tem experiências internacionais que trabalham com esse foco na intersetorialidade, que a gente poderia também observar para ver como o Brasil pode desenvolver essas experiências aqui? Em outros países, na verdade, eles trabalham muito mais na escola em si. Quer dizer, na verdade, nos outros países eles estão muito mais preocupados em melhorar, estão desesperados, porque a questão da perda de atratividade da escola para o jovem é um fenômeno mundial. Então, a escola está tendo que se reinventar para continuar sendo competitiva pelo tempo dos jovens. No Brasil, ela tem que fazer isso e tem que resolver uma série de mazelas, uma série de dificuldades sociais ligadas à pobreza, ligadas à violência, ligadas à gravidez na adolescência, ligadas à violência doméstica, etc., que em alguns países é menos prevalente, é menos frequente. Então, eu acho que no Brasil a política pública de combate à evasão, ao abandono, ela vai ter que ser um pouco mais sofisticada. Ela vai requerer uma conexão com a saúde, com a assistência social, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar mais forte do que, na verdade, no resto dos países.
E essa questão de desigualdade que você está trazendo agora, a gente observa que mesmo dentro de um determinado estado ou entre estados vizinhos, você às vezes tem alguns municípios que têm um bom desempenho e alguns lado a lado que têm um desempenho bem pior. Por que acontece essa diferença no próprio território, né? E o que é preciso fazer para tentar diminuir essas desigualdades? Então, isso é uma característica fantástica do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem um sistema educacional inacreditavelmente descentralizado. Cada município tem a sua rede, cada estado tem a sua rede. E mais do que isso, existe grande diferença entre as escolas de uma mesma rede, né? Isso, por um lado, é um grave problema, porque um jovem, dependendo de que escola que ele está, dependendo se ele está na rede estadual ou na rede municipal, ele vai ter uma oportunidade educacional diferenciada, o que não deveria acontecer. Todos os jovens deveriam ter acesso a uma escola de mesma qualidade. Não acontece. Mas, por outro lado, e alguns estados brasileiros, o Ceará, por exemplo, tem perseguido essa ideia com muita tenacidade, é você aproveitar essa diversidade para você melhorar aqueles que estão em piores situações. Por que alguém está conseguindo ter um bom desempenho, enquanto que uma outra escola ou talvez uma outra rede não esteja? Então, por exemplo, alguns estados, o Espírito Santo, o Ceará, estão trabalhando nisso intensamente, é você identificar que certos municípios estão tendo um bom desempenho, ou certas escolas estão tendo um bom desempenho, e tentar descobrir por que essa escola, por que esse município está tendo esse bom desempenho e fazer com que aquelas escolas, aqueles municípios que estão tendo um desempenho mais fraco, aprendam, copiem de uma maneira adaptativa essas experiências e consigam melhorar. Então, na verdade, o Brasil tem uma média relativamente baixa, mas a gente tem uma dispersão muito grande. Isso quer dizer o seguinte: tem gente fazendo uma educação de excelente qualidade no Brasil. A questão é como é que a gente faz para que aqueles que não estão conseguindo fazer uma educação de alta qualidade consigam aprender com aqueles que estão fazendo uma educação de alta qualidade. E isso é um problema de gestão importante para as redes estaduais e municipais. Ou seja, nós temos muito no Brasil para aprender com nós mesmos e nós precisamos difundir essas melhores práticas para que a gente consiga melhorar a nossa média. Você tem, às vezes, no mesmo estado, você tem escolas de Fundamental 2 que são do estado, da rede estadual de ensino, outras que são do municipal, lado a lado, e é importante que elas possam estabelecer algum procedimento de gestão em si, de troca, de intercâmbio, para ver o que é possível aprender umas com as outras, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, já tive a oportunidade de mostrar isso para o secretário de Educação de São Paulo. Por exemplo, as regionais que ficam no Vale da Ribeira, Vale do Ribeira, em São Paulo, que é uma região muito pobre, eles têm um desempenho educacional fantástico. Grande parte das escolas, ou seja, tem alguma coisa em termos de gestão, de dedicação ali, que faz a diferença. Agora, o que a gente tem que lembrar é que, na verdade, se você vê por que certos municípios no Piauí, no Ceará, têm um desempenho... você pegar os melhores municípios do Brasil, às vezes eles estão no Piauí, no Ceará, e melhor desempenho no Fundamental 2, por exemplo, né? Se você vê o que faz a educação funcionar, você vai perceber que a educação, na verdade, ela tem tudo a ver com a motivação e a dedicação, ou seja, o encantamento. O processo de você adquirir conhecimento, o processo de você ensinar e aprender, o processo de você discutir, ele tem tudo para ser encantador. Se as pessoas estão encantadas com isso e elas fazem isso com gosto e com prazer, a educação vai embora. Se as pessoas começam a ver a educação como um castigo, aí a educação desanda e não funciona. Então, na verdade, você vai perceber que os municípios e as redes e as escolas que conseguiram manter os seus estudantes e conseguiram ter um bom desempenho são escolas, redes que conseguiram fazer com que a educação tenha a atratividade, tenha o encantamento que ela naturalmente tem.
E para encerrar essa nossa conversa, essas boas experiências que a gente estava conversando antes, já no Brasil, é possível estabelecer alguma correlação dessas políticas exitosas com melhorias de alguns indicadores econômicos e sociais nesses territórios? Já é possível estabelecer alguma correlação? O surpreendente é que não é muito claro, né? O surpreendente é que você tem alguns lugares no Brasil com progresso educacional relativamente fantástico, às vezes melhor do que outros lugares do Brasil. Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, são casos fantásticos. Mas você vê, por exemplo, que no Ceará, em Sobral em particular, você tem progressos educacionais absolutamente fantásticos e níveis de violência, às vezes, crescentes. Então, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano de uma sociedade está mostrando para a gente que, na verdade, tem que ir além do que acontece na escola. Ou também a gente tem que transformar a nossa escola em alguma coisa mais ampla que promova um desenvolvimento mais amplo do ser humano. Ou seja, a gente tem que voltar a pensar na escola também em todas aquelas habilidades que a Base Nacional Comum Curricular chama atenção, que é chamadas competências gerais, da tolerância, do respeito, da criatividade, do raciocínio crítico, da empatia, da compaixão e várias dessas outras competências a gente tem que desenvolver na nossa escola também, porque simplesmente ser bom em matemática e língua portuguesa não parece estar trazendo todos os resultados sociais que a gente gostaria que trouxesse, nem os econômicos, ou seja, nem saber toda essa matemática e língua portuguesa necessariamente está levando a que a produtividade nessas economias esteja aumentando como a gente gostaria. Ou seja, nós temos que caminhar realmente para uma educação mais plena, integral, né? Mais integral, mais voltada para todas as dimensões e não apenas focada no que cai no Enem e na Prova Brasil. Obrigada, PB. Foi ótimo estar aqui conversando com você. E lembrando que os nossos episódios do Entrevista estão disponíveis no Futura Play.